Quando a saudade fica insuportável, parece que o coração não cabe mais dentro do peito. Você tenta seguir o dia, tenta se distrair, mas basta um detalhe, uma música, um cheiro, uma lembrança e tudo volta com força. E então surge aquela pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Por que dói tanto se o amor foi tão bonito? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez a ausência esteja mais pesada do que você imaginava que suportaria. E o que mais machuca não é apenas a falta da presença física. É a sensação de que algo foi arrancado de dentro de você. Mas existe algo sobre a saudade que quase ninguém entende. E Chico Xavier explicava isso com muito cuidado. Antes de continuar, vamos aquietar o coração juntos. Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um bálsamo para as almas cansadas, um lembrete para os corações aflitos e uma luz suave para aqueles que caminham na escuridão. Que possamos ser instrumentos fiéis, dizendo apenas o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita para quem precisa ouvir. Que assim seja. Respire profundamente. A saudade insuportável não é fraqueza. Ela é amor que não encontrou mais o corpo para abraçar. Na visão espírita, compreende-se que o espírito continua vivo após a morte física. A vida não termina no túmulo. Ela apenas muda de plano. Mas então surge outra pergunta. Se a vida continua, por que a dor parece aumentar com o tempo? É aqui que muitos se confundem. A saudade não é ausência de fé. A saudade é a adaptação da alma à nova forma de amar. Quando alguém parte, a convivência é interrompida. Os hábitos se desfazem, a rotina se quebra. E o coração precisa aprender a amar sem toque, sem voz, sem presença física. Isso leva tempo. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o amor verdadeiro não se transforma em vazio. Ele se transforma em ligação invisível. Mas o que muitos não sabem é que existe uma diferença profunda entre saudade e desespero. A saudade é doce e dolorida ao mesmo tempo. O desespero é a tentativa da mente de negar o que já aconteceu. E quando confundimos os dois, a dor se multiplica. Talvez você esteja vivendo dias em que a saudade parece esmagadora. Dias em que tudo lembra aquela pessoa. Se isso está acontecendo com você, escreva nos comentários. O amor continua. Não é apenas uma frase. É um posicionamento espiritual. E se você sente que precisa de um espaço seguro para atravessar essa fase, inscreva-se no canal. Aqui nós falamos sobre dor com responsabilidade, sem promessas irreais, sem apressar processos. Agora existe um detalhe ainda mais profundo que quase ninguém percebe. A saudade intensa pode ser sinal de vínculo espiritual ativo, e entender isso pode mudar a forma como você está sentindo essa ausência. Mas isso nós vamos aprofundar na próxima parte. Existe algo muito delicado sobre a saudade que quase ninguém percebe. Quando ela fica insuportável, muitas vezes não é apenas lembrança, é ligação. Chico Xavier explicava com muito cuidado que os laços criados pelo amor sincero não se rompem com a morte do corpo. Eles apenas mudam de forma. Na visão espírita, compreende-se que o pensamento é uma ponte. Quando você pensa com amor, você se conecta. Quando pensa com revolta, você se prende. Quando pensa com desespero, você se desgasta. Percebe a diferença? A saudade pode ser uma ponte suave, ou pode se transformar em corrente pesada. E é aqui que tudo muda. Você não precisa deixar de sentir saudade, mas pode transformar a forma como sente. Talvez você esteja revivendo constantemente a despedida, a última conversa, o último olhar. Mas o espírito que você ama não é aquele momento final. Ele é a história inteira. Ele é os risos compartilhados, as conversas longas, os gestos simples do dia a dia. Quando você fixa sua mente apenas no fim, a dor se intensifica. Quando você começa aos poucos a lembrar da vida, o amor se fortalece. Isso não apaga a tristeza, mas reorganiza o sentimento. Existe um detalhe espiritual que quase ninguém comenta. Na visão espírita kardecista, compreende-se que quem parte também passa por um período de adaptação. E o que mais ajuda nesse momento não é o desespero constante. É a vibração de serenidade possível. Não é fingir que está bem. É mesmo chorando dizer no íntimo: eu desejo que você esteja em paz. Esse gesto é poderoso, porque o amor verdadeiro não quer prender.
quer libertar. Talvez você tenha medo de soltar. Medo de que, se aceitar a ausência, esteja diminuindo o que sentia. Mas aceitar não é esquecer. Aceitar é permitir que o amor amadureça. Se você sente que a saudade tem sido esmagadora, escreva: eu estou aprendendo. Aprendendo a amar de outra forma. Aprendendo a sentir sem desmoronar. E se essa mensagem está trazendo um pouco de luz para o seu momento, permaneça conosco. Inscreva-se no canal se sentir que precisa ouvir palavras que sustentem sua fé nos dias mais difíceis. Agora eu preciso tocar em algo ainda mais profundo. Existe uma diferença entre sentir falta e perder o sentido da própria vida. E muitas pessoas, quando a saudade aperta demais, começam a questionar a própria continuidade. Existe uma diferença muito delicada entre sentir falta e começar a sentir que a própria vida perdeu o sentido. E quando a saudade fica insuportável, essa linha pode parecer muito fina. Talvez você tenha pensado em silêncio. Sem essa pessoa, nada mais faz sentido. Talvez tenha sentido que os planos ficaram vazios, que o futuro perdeu o brilho, que os dias ficaram mecânicos. E isso assusta, porque a saudade deixa de ser apenas emoção e começa a tocar a identidade. Mas aqui é preciso respirar com cuidado. Chico Xavier explicava com muito cuidado que ninguém entra na nossa vida por acaso. E ninguém sai antes que a experiência possível tenha sido vivida dentro dos limites espirituais permitidos. Na visão espírita, compreende-se que os encontros são programações da alma, aprendizados mútuos, trocas profundas. Mas o que quase ninguém diz é que a missão de quem fica continua. O amor que você viveu não terminou. Ele mudou de forma. E quando a saudade começa a parecer perda de sentido, é sinal de que você precisa reorganizar o significado dessa história dentro de você. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que essa pessoa despertou em mim? Foi mais paciência, mais cuidado, mais responsabilidade, mais ternura? Essas sementes continuam vivas, e enquanto essas sementes estiverem vivas, a história não terminou. Talvez agora você esteja numa fase em que tudo dói ao mesmo tempo. Acordar dói, dormir dói. Lembrar dói, até distrair-se dói, porque vem a culpa, e a culpa é uma das sombras mais silenciosas do luto. Eu deveria ter feito mais. Eu poderia ter evitado. Eu não disse o suficiente. Mas existe um detalhe espiritual que pode aliviar esse peso. Na visão espírita kardecista, compreende-se que cada espírito tem seu próprio tempo de retorno ao plano espiritual. Não está sob nosso controle absoluto. Você fez o que podia com o nível de consciência que tinha naquele momento. E isso é humano. Carregar culpa eterna não honra quem partiu. Aprender com a experiência honra. Existe também um medo que quase ninguém confessa. O medo de que, com o tempo, a dor diminua. E isso pareça desamor. Mas escute com o coração aberto. A dor intensa é natural no início, mas ela não foi feita para morar para sempre dentro de você. Ela vem como onda forte, mas depois recua. E quando recua, deixa espaço. Espaço para a memória. Espaço para a gratidão. Espaço para crescimento. Chico Xavier ensinava que o amor verdadeiro não exige sofrimento perpétuo como prova de lealdade. O amor quer evolução. Quer que você continue, mesmo que continue devagar. Mesmo que continue ainda chorando. Se neste momento você sente que está apenas tentando sobreviver à saudade, escreva: eu ainda estou aqui, porque isso é verdade. Apesar da dor, você está aqui. E isso significa que sua jornada continua. Agora existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes, quando a saudade fica insuportável, ela vem acompanhada de medo do esquecimento. Você começa a tentar lembrar de todos os detalhes. A voz, o jeito de andar, o sorriso específico, e surge um pânico interno. E se eu esquecer? Mas esquecer não é o que acontece. O que acontece é transformação da lembrança. Hoje a memória dói como corte aberto. Amanhã ela pode doer como cicatriz sensível. E um dia ela será uma marca que você toca com respeito, mas sem sangrar. Na visão espírita, compreende-se que nada do que é vivido com amor sincero se perde na memória espiritual. O espírito registra, a alma guarda, e aquilo que foi verdadeiro permanece. Talvez você ainda esteja na fase em que não consegue imaginar leveza, mas guarde isso como uma semente. A saudade não veio para destruir você.
Ela veio para mostrar a dimensão do amor que existiu. E onde houve amor verdadeiro, há continuidade. Respire novamente. Se você sente que essa mensagem está alcançando algo profundo dentro de você, permaneça conosco. Inscreva-se no canal se sentir que precisa caminhar por esse processo com apoio espiritual responsável, porque ainda há algo que precisamos conversar. Existe uma forma de transformar a saudade insuportável em presença serena. Não é mágica, não é imediata, mas é possível. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Existe uma forma de transformar a saudade insuportável em presença serena, mas ela começa com algo muito simples e muito difícil ao mesmo tempo: aceitação. Não a aceitação fria, não a resignação forçada, mas a aceitação espiritual. Chico Xavier explicava com muito cuidado que a vida não nos tira ninguém definitivamente. A vida nos convida a aprender novas formas de amar. Quando alguém parte, o amor não desaparece. Ele perde o contato físico, mas ganha dimensão interior. Talvez hoje você ainda esteja na fase da revolta silenciosa. Talvez ainda questione Deus. Talvez ainda sinta que foi injusto. E é importante dizer algo com clareza. Sentir revolta não significa falta de fé. Significa que você amava profundamente. Mas existe um ponto de virada. Enquanto você pergunta por que isso aconteceu comigo, a dor se mantém aberta. Quando você começa a perguntar como eu posso atravessar isso com dignidade e amor, algo dentro de você começa a reorganizar. Não é imediato, mas começa. Na visão espírita, compreende-se que os laços verdadeiros continuam ativos, não como fantasmas presos, não como presenças assustadoras, mas como vínculos espirituais que desejam o nosso bem. E aqui está algo que pode mudar sua forma de sentir. Quando a saudade vier muito forte, em vez de lutar contra ela, experimente acolhê-la. Sente-se em silêncio, respire e diga mentalmente: eu sinto sua falta, mas eu desejo que você esteja em paz. Percebe a diferença? Você não nega a dor, mas também não alimenta o desespero. Esse equilíbrio é o início da serenidade. Talvez você ainda acorde no meio da noite com o coração apertado. Talvez certas datas estejam se aproximando e causem ansiedade. Mas lembre-se de algo essencial. A dor não é linear. Ela vem em ondas. Alguns dias parecem avanço. Outros parecem retrocesso. Mas o processo continua. Chico Xavier ensinava que o sofrimento, quando atravessado com fé e consciência, se transforma em crescimento da alma. Não é romantizar a dor. É compreender que você não é o mesmo depois de amar alguém tão profundamente. E isso não é fraqueza. É profundidade emocional. Existe ainda um medo muito sutil que acompanha a saudade intensa. O medo de seguir vivendo e, aos poucos, se acostumar com a ausência. Mas acostumar-se não significa diminuir o amor. Significa adaptar-se à realidade. O amor não depende da dor constante para continuar existindo. Ele pode existir com paz. E um dia, você vai perceber algo que hoje parece impossível. Vai lembrar dessa pessoa e junto com a lágrima virá um sorriso. E você não sentirá culpa, sentirá gratidão. Gratidão por ter vivido. Gratidão por ter aprendido. Gratidão por ter amado. Se neste momento você sente que ainda está no início dessa travessia, escreva: eu confio no processo, mesmo que essa confiança seja pequena. Porque confiar não é ter certeza absoluta. É decidir não se entregar ao desespero. E se este espaço está sendo um ponto de apoio para você, permaneça conosco. Inscreva-se no canal se sentir que precisa continuar ouvindo mensagens que unem espiritualidade e responsabilidade emocional. Agora eu quero tocar em algo que fecha esse entendimento. A saudade insuportável é a prova de que houve amor verdadeiro. Mas o amor verdadeiro não termina na separação física. Na visão espírita, kardecista, compreende-se que os reencontros fazem parte da lei divina. A separação é temporária. O vínculo é eterno. Isso não é promessa vazia. É esperança baseada na continuidade da vida espiritual. Você não perdeu para sempre. Você está vivendo um intervalo. E esse intervalo dói, mas não é definitivo. Respire profundamente agora. Coloque a mão sobre o coração. Sinta que ele ainda bate. Enquanto ele bate, existe propósito. Existe caminho. Existe história para continuar escrevendo. A saudade não veio para destruir você. Ela veio para lembrar que você foi capaz de amar profundamente.
E quem ama profundamente, carrega a eternidade dentro de si. Na próxima parte, vamos aprofundar sobre o reencontro espiritual e como manter a conexão de forma saudável, sem aprisionamento emocional. Como viver os dias comuns. Quando a saudade aparece de forma inesperada. Porque é nos dias comuns que ela surpreende. Não é sempre nas datas importantes. Não é só nos aniversários ou feriados. Às vezes é no mercado, ao ver algo que a pessoa gostava, ao ouvir uma frase parecida, ao sentir um perfume familiar. E de repente, o peito aperta, a respiração muda, os olhos ficam marejados. E você pensa, eu achei que estava melhor. Por que isso voltou? Mas isso não é retrocesso. Isso é memória afetiva. A saudade não desaparece. Ela aprende a conviver com você. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o amor, quando verdadeiro, torna-se parte da estrutura do espírito. Isso significa que você não vai superar no sentido de apagar. Você vai integrar. E integrar é diferente de esquecer. E integrar é permitir que a lembrança exista, sem que ela destrua seu equilíbrio. Quando a saudade surgir no meio de um dia comum, experimente algo simples. Não lute contra ela. Não diga para si mesmo, isso já devia ter passado. Apenas reconheça, eu amo. E por isso sinto. Respire profundamente. Permita essa emoção passar como uma onda, porque ela passa. E cada vez que você atravessa uma onda sem se afogar, você se fortalece. Na visão espírita kardecista, compreende-se que a vida continua pedindo experiência, aprendizado, crescimento. Não como obrigação pesada, mas como fluxo natural. Você ainda tem caminhos para trilhar, ainda tem pessoas para encontrar, ainda tem aprendizados para viver. Nada disso apaga o que foi, mas amplia o que pode ser. Existe também algo muito importante para entender. A saudade saudável não paralisa, ela sensibiliza. Ela torna você mais empático, mais atento, mais profundo. Talvez você já tenha percebido que depois dessa perda você olha a vida de outra forma. Valoriza mais os momentos simples. Percebe a fragilidade do tempo. Isso não é apenas dor, é consciência ampliada. E a consciência ampliada é um dos maiores legados do amor. Se neste momento você sente que está aprendendo, mesmo em meio à dor, escreva: eu sigo com amor. Porque seguir não é deixar para trás. Seguir é carregar dentro. Agora permita que eu encerre essa jornada com algo essencial. A saudade insuportável que você sentiu é proporcional ao amor que você viveu. Isso significa que você foi capaz de amar profundamente. E quem ama profundamente não perde. Transforma. A separação física é temporária. O vínculo espiritual permanece. Você não está abandonado. Você está atravessando. E atravessar exige paciência consigo mesmo. Nos dias difíceis, reduza as expectativas. Faça o básico. Respire. Ore, mesmo que seja com poucas palavras. Uma oração simples pode ser suficiente. Senhor, sustenta meu coração hoje. Só hoje. Amanhã você pede de novo. Se essa mensagem foi um pequeno bálsamo para sua alma, compartilhe com alguém que também esteja vivendo a saudade. Não é apenas compartilhar um vídeo, é levar consolo. Existe uma fase do luto que é quase invisível para quem está de fora. É quando você já voltou às atividades, já retomou algumas responsabilidades, já consegue conversar sem chorar o tempo todo. Mas por dentro, ainda existe um espaço que dói, e às vezes essa dor aparece justamente quando você está aparentemente bem. Isso confunde, porque você pensa que já estava superando, e de repente, uma lembrança atravessa o dia e desmonta você. Mas isso não significa que você regrediu. Significa que o amor ainda está sendo reorganizado dentro da sua alma. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o espírito humano precisa de tempo para assimilar grandes mudanças. Na visão espírita, compreende-se que a vida é feita de ciclos, e o luto é um dos ciclos mais profundos que a alma pode atravessar. Mas o que quase ninguém fala é que o luto não é apenas tristeza, ele é também reconstrução. Reconstrução da identidade, reconstrução dos sonhos, reconstrução da forma de amar. Talvez você tenha percebido que algumas coisas que antes eram importantes perderam o sentido, e outras que pareciam pequenas passaram a ter muito valor. Isso é transformação interior. A perda recente quebra estruturas, mas também revela prioridades. Você começa a entender que o tempo é frágil, que as palavras precisam ser ditas enquanto há oportunidade,
que o carinho não deve ser adiado. E mesmo doendo, isso é crescimento. Existe também algo muito delicado. Algumas pessoas sentem medo de voltar a ser felizes, como se a felicidade fosse desrespeitosa com quem partiu. Mas a felicidade não é traição, ela é continuidade da vida. Na visão espírita kardecista, compreende-se que aqueles que nos amam desejam nosso equilíbrio. Ninguém que amou você de verdade desejaria que você permanecesse paralisado para sempre. O amor não quer prisão, quer expansão. Talvez você ainda não consiga imaginar dias leves, e está tudo bem. Mas comece permitindo pequenos momentos. Um café tranquilo, uma caminhada breve, uma conversa sincera. Pequenos instantes de normalidade não apagam o amor. Eles fortalecem você. E fortalecer-se é uma forma de honrar. Se neste momento você sente que ainda está aprendendo a viver com essa ausência, escreva: eu estou reconstruindo, porque é isso que está acontecendo. Mesmo que devagar, mesmo que com lágrimas, você está reconstruindo. E cada pequeno passo importa. Agora existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito. A perda não elimina o propósito da sua existência. Talvez você sinta que perdeu o chão, mas você não perdeu a missão da sua alma. Ainda existem pessoas que precisam de você. Ainda existem experiências que só você pode viver. Ainda existe aprendizado que só você pode desenvolver. A dor não anulou seu valor. Ela apenas acrescentou profundidade à sua história. Respire. Permita que essa ideia encontre espaço dentro de você. Você continua sendo necessário. Continua sendo importante. Continua sendo amado. E a jornada ainda está em andamento. Existe um momento muito silencioso no luto em que você começa a perceber que a dor mudou de forma. Ela já não é aquele choque constante. Já não é aquela sensação de irrealidade absoluta. Mas também ainda não é paz. É um meio-termo estranho. Um espaço interno onde convivem a saudade e a tentativa de continuar. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas se sentem perdidas. Porque não sabem se já deveriam estar melhores, ou se ainda é cedo demais. Chico Xavier explicava com muito cuidado que cada alma tem seu próprio ritmo de amadurecimento diante das experiências da vida. Na visão espírita, compreende-se que o sofrimento não vem para punir, mas para ensinar com profundidade. Mas ensinar o quê? Ensinar sobre impermanência. Ensinar sobre desapego. Ensinar sobre a natureza espiritual da vida. Quando alguém parte, você é forçado a encarar uma verdade que todos evitamos. Nada material é permanente. O corpo é temporário. As circunstâncias são temporárias. Os encontros físicos são temporários. Mas o que não é temporário é o amor. E isso muda tudo. Porque se o amor é o que permanece, então a história que você viveu não foi interrompida. Ela foi transformada. Existe algo muito importante aqui. Muitas vezes o luto desperta uma sensibilidade espiritual maior. Você começa a pensar mais sobre a vida após a morte. Começa a refletir sobre o propósito da existência. Começa a questionar o que realmente importa. Isso não é acaso, é expansão de consciência. Na visão espírita kardecista, compreende-se que as experiências mais intensas da vida funcionam como despertadores da alma. Elas nos tiram do automático. Elas nos fazem buscar respostas mais profundas. Talvez você tenha começado a rezar mais, ou a pensar mais em Deus, ou a questionar coisas que antes aceitava sem refletir. Isso faz parte do processo. A dor abre perguntas, e as perguntas abrem caminhos. Mas é importante lembrar algo essencial. Buscar sentido não significa encontrar respostas prontas. Significa amadurecer na própria jornada. Você pode não entender completamente o motivo da separação, mas pode escolher como atravessar essa fase. E essa escolha, mesmo que pequena, já é poder espiritual. Talvez hoje você ainda chore quando lembra, mas perceba uma coisa: você continua lembrando com amor. E enquanto houver amor, existe vínculo. Existe também algo que traz muito consolo. Na visão espírita, compreende-se que o espírito não perde sua identidade ao retornar ao plano espiritual. Ele continua sendo quem é, com suas memórias, com seus afetos, com suas experiências. Isso significa que o amor que existiu não foi apagado do outro lado. Ele continua. Talvez você não possa ver, talvez não possa tocar, mas o vínculo não foi dissolvido. Isso não elimina a saudade, mas pode suavizar o desespero. E aqui entra algo muito importante.
Desespero é ausência de perspectiva. Esperança é consciência de continuidade. Se neste momento você sente que quer escolher a esperança, mesmo com lágrimas nos olhos, escreva: eu escolho acreditar. Porque acreditar não é ingenuidade. É confiar que a vida é maior do que o instante da perda. Agora permita que eu aprofunde ainda mais. O luto não transforma apenas sua visão sobre a morte. Ele transforma sua forma de viver. Talvez você esteja mais atento às pessoas que ama. Talvez esteja dizendo eu te amo com mais frequência. Talvez esteja valorizando mais os pequenos momentos. Isso é fruto da experiência. E isso é crescimento. Nada substitui quem partiu. Mas a experiência vivida com essa pessoa pode continuar gerando frutos na sua vida. Você pode ser mais paciente por causa do que aprendeu. Pode ser mais compassivo por causa do que sentiu. Pode ser mais consciente por causa do que perdeu. E, de certa forma, isso mantém a presença ativa, porque o legado emocional permanece. Se você sente que essa perda mudou sua forma de enxergar o mundo, escreva: eu aprendi com o amor. Porque aprender não significa que não doeu. Significa que a dor não foi em vão. Respire novamente. Você está atravessando um processo profundo. E processos profundos não se resolvem rapidamente, mas se transformam com o tempo. Existe um ponto no luto em que você começa a perceber algo muito sutil. A dor que antes parecia impossível de suportar, começa a se tornar suportável. Não porque diminuiu completamente, mas porque você se fortaleceu. E essa percepção traz sentimentos misturados. Um pouco de alívio, um pouco de culpa, um pouco de medo. Alívio por conseguir respirar melhor. Culpa por não estar sofrendo como antes. Medo de que isso signifique esquecer. Mas permita que isso fique muito claro dentro de você. Melhorar não é esquecer. Melhorar é integrar. Chico Xavier explicava com muito cuidado que a alma humana é capaz de atravessar grandes tempestades e ainda assim conservar o amor intacto. Na visão espírita, compreende-se que o sofrimento, quando não nos endurece, nos aprofunda. E você está sendo aprofundado. Talvez hoje você ainda sinta saudade todos os dias, mas perceba se ela já não vem acompanhada de momentos de gratidão. Gratidão por ter vivido aquela história. Gratidão pelos ensinamentos recebidos. Gratidão por ter amado e sido amado. Isso é transformação. O amor deixou de ser apenas dor e começou a ser memória viva. Existe também algo muito importante sobre o tempo. Muitas pessoas perguntam quanto tempo dura o luto, mas a pergunta mais verdadeira talvez seja outra. Quanto tempo é necessário para que o amor encontre uma nova forma dentro de mim? Porque é isso que acontece. O amor não desaparece. Ele encontra um novo lugar. Antes, ele estava no abraço físico. Agora, está na lembrança consciente. Antes, estava na convivência diária. Agora, está no legado interior. E o legado é poderoso. Na visão espírita kardecista, compreende-se que os vínculos verdadeiros não são destruídos pela morte. Eles atravessam planos. Isso significa que o que você viveu tem continuidade. Mas enquanto essa continuidade espiritual segue seu curso, sua vida aqui também precisa seguir. E seguir não é abandonar. Seguir é confiar. Confiar que você fez o que pôde. Confiar que amou como sabia. Confiar que o tempo de cada um é regido por leis maiores que nossa compreensão. Talvez você ainda tenha perguntas sem resposta. E talvez algumas delas nunca sejam respondidas da forma que você gostaria. Mas existe uma paz que nasce não das respostas, e sim da confiança. Confiança de que a vida não é um erro. Confiança de que o amor não é inútil. Confiança de que nada do que foi verdadeiro se perde. Se neste momento você sente que sua dor já não é desespero absoluto, mas uma saudade profunda, escreva: eu transformei a dor em amor. Mesmo que ainda esteja no processo. Porque é isso que está acontecendo. Você está transformando. Agora quero que você imagine algo com serenidade. Imagine essa pessoa envolvida em luz, não distante, não perdida, mas seguindo seu caminho espiritual. E imagine você também seguindo o seu. Dois caminhos que um dia se cruzaram intensamente e que podem se cruzar novamente no tempo certo de Deus. Na visão espírita, compreende-se que os reencontros fazem parte da jornada eterna da alma. Não sabemos quando, não sabemos como, mas sabemos que o amor verdadeiro não se dissolve. Ele permanece como força viva. Respire profundamente mais uma vez. Sinta seu coração bater.
Ele continua. Sua história continua. Você continua sendo necessário neste mundo. A saudade não é inimiga. Ela é testemunha do amor que existiu. E o amor que existiu continua existindo. Talvez de outra forma. Talvez invisível aos olhos, mas real no espírito. Se essa mensagem tocou você profundamente, compartilhe com alguém que esteja vivendo essa mesma travessia. Às vezes, uma palavra no momento certo muda o rumo de uma noite difícil. E se você deseja continuar recebendo mensagens que unem espiritualidade, consolo e responsabilidade, inscreva-se no canal. Aqui caminhamos juntos, sem pressa, sem condenação, sem promessas vazias, apenas com fé, reflexão e amor. Você não perdeu tudo. Você perdeu a presença física, mas o vínculo permanece. E onde há vínculo verdadeiro,